Olá, meu nome é Fernanda, sou bolsista de iniciação científica da Fundação Araucária. Realizei essa pesquisa com a minha orientadora Wanderleia da Silva Oliveira e essa pesquisa é intitulada Do Clássico ao Contemporâneo, estudo da série Reversões. Essa pesquisa foi iniciada em 2019, onde eu analisei a obra Retorno de Ulisses, que compõe a série Reversões da editora Rocco. Essa série é composta por 4 obras: Angústia de Fausto, Heroísmo de Quixote, Retorno de Ulisses e Loucura de Hamlet. Todas essas obras têm o intuito de recriar clássicos da literatura universal com uma visada contemporânea. Então essa é a proposta da série Reversões. A fim de contextualizar essa pesquisa, é importante refletir acerca do fazer literário, que vem sofrendo transformações no período contemporâneo, principalmente pela influência da revolução tecnológica, que induz novas formas de se produzir uma literatura, abrangendo tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Isso é descrito por Onar Catiel. A sociedade contemporânea está inserida em um mundo inter, pluri, multi e transcultural. Isso vem aumentando gradativamente. Essa sociedade se constrói sem fronteiras ou divisões culturais, e com isso as mídias, para interligar um grande contingente de pessoas, tornaram-se também inter, pluri e multifacetadas. Ou seja, a tinta, o papel e a linguagem verbal não dão conta sozinhos de veicular os vários sentidos produzidos ininterruptamente pela comunidade global. Nisso a gente consegue perceber que uma sociedade transformada pela tecnologia, ela necessita de indivíduos capazes de interagir com essas novas formas de se fazer literatura. E para isso é importante que os jovens estejam cada vez mais preparados para refletir criticamente sobre o texto. Mas existe um desafio muito grande de motivar esse público em leituras significativas e edificantes. Pensando nisso, essa pesquisa tem o intuito de analisar as obras Angústia de Fausto e Heroísmo de Quixote, que são as 2 primeiras obras da série Reversões no âmbito da literatura contemporânea, construídas a partir da recriação dos clássicos universais de Goethe e Cervantes, pelo uso de recursos narrativos como a intertextualidade e as multimodalidades que foram aqui mencionadas. Angústia de Fausto é o primeiro livro da série Reversões. Nessa obra, a autora Paula Mastroberti vai recriar Fausto, de Goethe, através de um protagonista contemporâneo, que é um rockstar em crise. Esse protagonista está vivenciando uma crise de overdose quando ele recebe uma proposta de Mefisto, o anjo mau, também retratado na obra de Goethe, e ele oferece a cura que Fausto precisa e também a fama que ele deseja. No cânone, Fausto vai ser um homem em busca de conhecimento intelectual. Ele almeja tanto esse conhecimento intelectual que ele está disposto a realizar esse pacto com Mefisto em troca do seu desejo, Então, essa obra de Mastroberti vai se construir através desse elemento de intertextualidade com Fausto de Goethe. Além da intertextualidade, a obra também insere elementos multimodais que conciliam a linguagem verbal com a linguagem não verbal através de ilustrações. Outro aspecto interessante no que diz respeito à intertextualidade é a construção do próprio enredo, que vai traçando esses paralelos entre o cânone e o contemporâneo, No contemporâneo, que é a obra de Mastroberti, a gente tem um contrato de sangue feito através de uma transfusão. E a relação entre Fausto e Margarida é retratada como uma forma de conquista. Fausto enxerga em Margarida mais uma ambição. Ele não vê nela o amor que ele busca, mas sim mais algo a conquistar. E ele vai se tornando cada vez mais ambicioso, A tragédia também é um elemento presente em ambas as obras, ao fim do cânone e ao fim da obra de Mastroberti, Então a gente tem a morte do irmão de Margarida, que vai tentar alertá-la a respeito de Fausto e acaba sendo assassinado pelo próprio. Então, esses são alguns elementos de intertextualidade que a gente pode encontrar nessa obra. Além disso, é importante destacar que os elementos estéticos, os elementos visuais
dessa obra são extremamente relevantes para contribuir para a interpretação do leitor. Então, o leitor ele vai ter essas imagens ao longo do texto que vão tanto complementar a sua leitura, quanto fazê-la refletir sobre possíveis significados que não estão presentes no texto. Então, para citar Moraes, nos livros ilustrados, assim como na literatura digital para crianças, o ato de ler literatura não depende apenas da compreensão do texto escrito, pois é preciso manejar muito mais elementos para interagir com a obra. Então é isso que Angústia de Fausto vai proporcionar ao leitor. Ele não apenas vai tentar deduzir os significados através do texto escrito, mas também do que está sendo dito através das ilustrações. Heroísmo de Quixote é a segunda obra da série Reversões. Conforme mencionado, uma das características mais marcantes dessa série é a intertextualidade com grandes obras da literatura universal e também a interação da linguagem verbal com a linguagem não verbal por meio de ilustrações. Então, para essa obra não vai ser diferente. Heroísmo de Quixote apresenta um intertexto com o cânone Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, recriando esse personagem em um cenário contemporâneo, que é a periferia, né, o centro urbano. Então ele vai criar um herói que vai participar dessa sociedade e vai tentar salvar os cidadãos desse contexto. Em Heroísmo de Quixote, o intertexto vai ser construído por meio do paralelo que traça entre clássico e contemporâneo. Como exemplo, as periferias brasileiras e a terra de Quixote são comparáveis, porque são ambas de extrema desigualdade. A Dulce Toboso também é uma figura que aparece em ambas as obras, como uma musa inalcançável, como uma figura de um amor platônico. A relação de cavaleiro e escudeiro entre Sancho e Quixote, em ambas as obras, são representadas por meio de uma relação de oportunismo. Sancho enxerga, né, nas viagens, nas aventuras de Quixote, uma oportunidade que é oferecida por ele mesmo como uma ilha, enquanto que na obra de Mastrobete a gente tem a oportunidade de crescer profissionalmente. Então, isso é representado em ambas as obras. E a questão do anti-herói também, porque o protagonista, ele sempre termina a sua jornada machucado ou sem conseguir alcançar os seus objetivos, além de que ele é mal visto pela sociedade. Então, anti-herói no sentido de que ambos os personagens, tanto de Mastrobete quanto de Cervantes, são personagens que não se encaixam nos modelos de herói padrão, que é aquele herói cheio de virtudes, aquele herói que sempre consegue alcançar aquilo que ele quer. A estética visual nessa obra é extremamente importante, porque ela implica em sentidos que não estão descritos pelo texto. Ela tanto traz informações novas, quanto ela complementa as informações que já foram colocadas no texto verbal. Então, a construção dos recursos visuais tem uma influência muito grande no processo interpretativo, e é por isso que essa obra é tão relevante, porque através dela é possível influenciar os jovens leitores a consumir uma literatura que os desafie, uma literatura que os faça pensar sobre não apenas os sentidos do texto escrito. E isso é dito por Silva. A construção do fluxo informacional, antes realizada somente por letras, palavras e estruturas frasais, passa a contar agora com novos elementos provenientes do campo visual. Referimos-nos aqui à imagem. O fato é que a composição textual agora deixa de primar somente pela linguagem escrita, englobando desse modo múltiplas e diversificadas semioses. Então, como resultado dessa pesquisa, eu elaborei uma análise que foi apresentada no segundo Encontro Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Essa análise de Heroísmo de Quixote também vai compor os anais do evento. Também elaborei uma análise de Angústia de Fausto, que foi apresentada no CONIL, e também uma análise que foi submetida para publicação na revista de programa de pós-graduação em letras. Por fim, eu realizei uma análise dos aspectos intertextuais de ambas as obras e apresentei os resultados no Celiticon, através de uma comunicação, e submeterei também um artigo para compor os anais desse evento. Como conclusão, a gente consegue perceber a contribuição
dessa obra para aproximar o leitor do cânone, incentivando a refletir sobre o significado do texto verbal e não verbal, ao considerar o contexto de produção no qual predomina recursos multimodais. Angústia de Fausto e Heroísmo de Quixote se apresentam, então, como obras que agregam as habilidades de um leitor em processo de desenvolvimento crítico, que é o leitor infanto-juvenil. Nessa série, a autora delineia a importância do cânone enquanto abraça elementos presentes no universo contemporâneo, abordando ainda problemáticas sociais e oferecendo reflexões de cunho existencialistas, difundindo, assim, uma literatura que pode edificar o sujeito leitor. Agradeço à Fundação Araucária pela bolsa e a todo o apoio da minha orientadora que me ajudou ao longo desse projeto, Wanderleia da Silva Oliveira. Aqui as referências utilizadas. Muito obrigada.